Ano, mais um dia de aula de português com a tia Jo. Todo mundo animado? Todo mundo preparado para assistir a aula? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula de hoje. Atenção, preparados para a aula de português, sentados, coluna reta, tá? Peito para fora, barriga para dentro, postura. Ninguém assiste a aula deitado, ninguém assiste a aula enrolado. Olha aí a tia na postura dando aula. Tem que assistir a aula na postura, prestando atenção, não é com aquela abrindo a boca de sono, não, certo? Tem que ser forte, tem que prestar atenção às aulinhas direito. Então, vejamos. A tia explicou na aula passada o início de verbo, mas a tia falou que a tarefa passada iria ser copiada, uma tarefa extra, fora do livro. Por quê? Porque ainda ia explicar mais sobre verbo para clarear melhor. Só uma aula sobre verbo não daria, então a tia está dando uma aula a mais com dicas extras sobre verbo, como a conjugação de verbo, uma tabela de verbo regular nós vamos ter aqui. Parem agora o que estão fazendo, o que estão pensando e preste atenção a tia no que a tia vai falar. Essa tabela de verbo que a tia vai conjugar com vocês nesse vídeo, ela não tem no livro de vocês, mas ela é de extrema importância para a conjugação de verbo. Portanto, a aula de hoje é mais do que nunca importante, tá bom? Vocês vão ver a conjugação de verbo, lembrando que essa tabela não tem no livro de vocês, é uma tabela extra, mas é a tabela de verbo regular que vocês têm que aprender. Então, a tarefa de hoje é a do livro, aquela passada que a tia riscou, que não era para fazer, porque ainda não dava, só com aquele conteúdo que a tia explicou na aula passada. 217 a 219 vocês vão fazer agora sim, vocês vão ter possibilidade depois de assistir essa aula e treinar a conjugação de verbo. Se possível, e eu quero que seja possível, vocês vão copiar essa tabela, pelo menos a de primeira conjugação, tá bom? A tia vai explicar direitinho essa tabela para vocês. Então, vamos lá para a aula de verbo. Atenção, postura, né? Responsabilidade. Vejamos aqui. Então, nós vamos relembrar alguns pontos da aula passada. Nós temos aqui uma menina e o rapaz. Nós fechamos a porta. É uma certeza, eles fecharam a porta. Então, é o modo indicativo. O modo indicativo indica uma certeza. Talvez eles fechem a porta. É uma dúvida. Talvez fechem a porta. Modo subjuntivo. Fechem a porta. Ela está dizendo, ela está dando uma ordem. Modo imperativo, porque ela está dando uma ordem. Então, vamos ligar aqui cada modo ao que ele quer dizer. Modo indicativo. Ele indica que a ação passa de um modo duvidoso em certo? Não. Indica uma ordem ou um pedido? Não. Indica a ação de um modo certo ou exato? Muito bem. Modo subjuntivo indica uma ação que se passa de modo duvidoso e modo imperativo indica uma ordem, tá? É importante que vocês saibam em que modos podem ser conjugado o verbo. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo indica uma certeza, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou ainda vai acontecer, só que é uma certeza. Modo subjuntivo é uma dúvida, né? Você não sabe se aconteceu, você não sabe se está acontecendo ou se vai acontecer. É uma incerteza. E o modo imperativo indica uma ordem ou um pedido, certo? Depois, o que é conjugar o verbo? A tia fala tanto em se conjugar o verbo, que hoje nós vamos aprender a conjugar o verbo. Conjugar um verbo é mudar suas terminações, que é o mesmo que desinência. Parou, quinto ano, dica! Terminações é o mesmo que desinências, para indicar variações de pessoa e número, tempo e modo. Então, essas desinências ou terminação, aquele finalzinho do verbo, ele vai mudando para quê? Para indicar a pessoa, se é eu, se é tu, se é ele, se é nós, o número, se é singular ou plural, o tempo, presente, passado ou futuro, e o modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Então, através das terminações, eu consigo interpretar tudo isso dentro de um verbo. Pronto. Concluindo, né? Estamos fazendo um apanhado geral a respeito da aula passada. Quanto aos modos, né? Modo indicativo. Modo, o indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo indicativo, nós podemos conjugar o verbo no presente, no pretérito. Quais pretéritos? Imperfeito, perfeito e mais que perfeito.
E no futuro, futuro do presente, futuro do pretérito. E aí tem um exemplo de cada um. No presente eu poupo, no pretérito imperfeito eu poupava. Qual a terminação ou desinência do pretérito imperfeito? Ava, tá aqui em negrito. Pretérito perfeito, poupei, com a terminação ei. Pretérito mais que perfeito, poupara, com a terminação ou desinência ara. Então, para cada tempo existe uma terminação diferente. Depois, no modo indicativo, nós também temos o futuro. E o futuro divide-se em futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente eu pouparei, com a terminação arei. E o futuro do pretérito, pouparia, com a terminação aria. Modo subjuntivo, indica uma incerteza, uma dúvida. Então, o modo subjuntivo só pode ser conjugado em 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Olha a diferença. No modo indicativo, olha quantos tempos a gente pode conjugar: presente, pretérito e futuro. Futuro do presente do pretérito, pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito, e presente, só ele. Já no modo subjuntivo, só pode ser conjugado em 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Não esqueçam disso, tá bom, alunos do 5º ano? Não esqueçam. Pronto. Mais uma dica aí. Próxima dica. Conjugações verbais. Lembrando aqui, ainda tem o modo imperativo, que expressa uma ordem. O modo imperativo, você só tem 2 tempos. Você não vai ter o presente, pretérito, futuro, não. Você só tem o afirmativo e o negativo. O imperativo, ele dá uma ordem. Ou essa ordem é afirmativa, ou essa ordem é negativa. Só tem esses 2 tempos. Afirmativo, poupa tua, poupe você. Estou dando 2 ordens. Negativo, não poupes tu, não poupes você. Formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Guardem essa informação. A tia já explicou na aula passada, vamos explicar agora de novo. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio ou particípio. No infinitivo, o verbo termina em vogal mais R, no gerúndio em NDO e no particípio em DO. Então, infinitivo, poupar, vogal mais R no final, gerúndio, poupando, NDO no final, e particípio, retira-se um N, poupado, tá bom? Então, essas são as formas nominais do verbo. Depois, nós temos as conjugações verbais. Parou porque isso é importante. Fizemos até atividade copiada. Lembrando que falta muita gente me mandar a tarefa copiada, viu? Olha os pontinhos que vocês vão precisar. Cuidado! Conjugações verbais. Os verbos, eles podem ser de primeira, ou de segunda, ou de terceira conjugação. Primeira, segunda ou terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são os terminados em AR. Os de segunda conjugação são os terminados em ER ou OR. E os verbos de terceira conjugação são os terminados em IR. Todo verbo ele pertence a uma conjugação, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Lembrando que a maioria dos verbos pertence à primeira conjugação, mas é só a maioria. Existem os verbos das outras conjugações, sim. Mais uma vez explicando, eu estou correndo. Eu estou correndo. Qual verbo? Tanto tem o estou como o correndo. Estou é verbo? É do verbo estar, que é um verbo de primeira conjugação, porque termina em AR. Correndo também é verbo. Correndo está na forma nominal do gerúndio, correndo. Mas ele pertence a uma conjugação. Correndo pertence a que verbo? Correr. Terminado em ER, segunda conjugação. Pessoas verbais. As pessoas verbais são primeira, segunda e terceira pessoa verbal. A primeira pessoa do singular, eu, e do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu, e do plural, nós. Pessoas verbais de terceira pessoa do singular, ele ou ela, e do plural, eles ou elas. O verbo. O verbo tem tempo, modo, pessoa e número. Quais são os tempos do verbo? Presente, pretérito e futuro. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Modo indicativo. Aqui nós temos, né, os modos que a gente estudou. É o quê? Indicativo, subjuntivo ou imperativo. Pessoa, primeira, segunda e terceira do plural. E número, singular ou plural. Certinho? Os verbos da língua portuguesa, de acordo com a terminação do infinitivo, reúnem-se em grandes grupos chamados conjugações verbais. Quais são os verbos de primeira conjugação? Terminados em AR.
Quais são os verbos de segunda conjugação? Terminados em ER. E quais são os verbos de terceira conjugação? Terminados em IR. Poupar, jogar, cansar e chegar são verbos de primeira conjugação. Vender, ler, fazer e crescer são verbos de segunda conjugação. Partir, abrir, sair, dividir e fugir são verbos de terceira conjugação. Então, nós temos o modelo aqui de conjugação do verbo. Agora, nós vamos conjugar verbo. Olha que lindo, olha que maravilhoso, olha que legal. Então, nós temos aqui, nós temos verbo de primeira conjugação. Nós vamos conjugar o verbo amar. Primeira conjugação. O que quer dizer? Que essa tabela, ela vai servir para conjugar todos os verbos de primeira conjugação, se eles forem regulares. O que é um verbo regular? Que o radical não fica mudando. Então, nós temos o verbo amar, AR, terminado em AR. Então, todos os verbos terminados em AR, se eles forem regulares, se eles não ficarem mudando o radical, eles podem ser conjugados a partir dessa tabela aqui. O verbo andar, o verbo falar, podem ser conjugados a partir dessa tabela. Então, se a tia Jo disser assim, conjugue o verbo falar no modo indicativo, você vem para a tabela de primeira conjugação, que você vai conjugar de acordo com a tabela de primeira conjugação. No presente, eu, deixa eu te apagar aqui. No presente, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais e eles amam. Esse é o presente do indicativo do verbo amar. Então, os verbos de primeira conjugação podem ser conjugados a partir dessa tabela. No pretérito imperfeito, eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis e eles amavam. Aqui é amáveis, tá? Pretérito perfeito. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. Prestem muita atenção ao pretérito perfeito. É aquele que eu digo que é o passado normal, que a gente costuma falar. Eu amei, tu amaste. Muita atenção na hora do tu e do vós. Tu amaste e vós amastes. Muita atenção nessa hora. Pretérito mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis e eles amaram. Então, o mais que perfeito, a terminação é ara. Ara não é ará. Eu amará, tu amarás, não. É ara. Eu amara, tu amaras. Pronunciem direito que você escreve em direito. Então, o que acontece? Todo verbo, basta você colocar o radical, por exemplo, andar é antes, e colocar essas mesmas terminações que estão em negrito, que você vai estar conjugando o verbo. Por isso que é importante tanto você treinar a pronúncia, a conjugação dos verbos falando como escrevendo. Futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. No futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Certinho? Então, vejamos. Modo subjuntivo, presente, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. No pretérito imperfeito, se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Prestem atenção, no subjuntivo, tia, por que no subjuntivo tem esse começo? Que, se e quando? Porque ele trata de uma incerteza, de uma dúvida. Ele não traz certezas, é se eu amasse, se tu amasses. Essas mesmas terminações, tá vendo que elas estão em negritos? Elas podem ser utilizadas para conjugar outro verbo de primeira conjugação. No futuro, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes e quando eles amarem. Modo imperativo, afirmativo. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. No negativo, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Certinho. Você tem um lugar especial aqui no coração da tia, no coração da nossa escola. Nunca esqueçam isso. Então, nas formas nominais, no infinitivo impessoal, nós temos amar, no infinitivo, terminado em vogal mais R, no gerúndio amando e no particípio amado. Então, essa primeira tabela que a tia deu, por ela, vocês podem conjugar todos os verbos de primeira conjugação terminada em AR.
Tia, e se eu for conjugar o verbo correr, né? Que é de segunda conjugação, porque é terminado em R. Nós vamos já estudar a tabela de segunda conjugação. Fique de olho. Todos os verbos regulares de primeira e segunda conjugação conjugam-se como os modelos amar e comer. Portanto, aprendendo-se um, aprendem-se todos. Agora nós vamos aqui. A grande maioria dos verbos da língua portuguesa pertence à primeira conjugação, que constitui o padrão da língua e permite o maior número de criação de verbos. Clicar, dedurar, deletar, escanear, plugar, conectar, formatar e terceirizar. Esses são os verbos já da nova geração da internet, né? Eram verbos que não existiam no passado e que foram criados devido ao advento da internet. Então vejamos, verbos de segunda conjugação comer. Todos os verbos de segunda conjugação que forem regulares podem ser conjugados a partir dessa segunda tabela. Tia, eu quero conjugar o verbo descer. Você pode conjugar a partir dessa tabela. Pega o radical, que é a parte principal, e coloca essas terminações que estão em negrito. No presente, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Pretérito imperfeito. Eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Pretérito perfeito. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Mais que perfeito. Eu comera, tu comeras, ele comera. Nós coméramos, coméramos. Preste atenção. Vós comereis, eles comeram. Futuro do presente. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Nós comeremos, vós comereis e eles comerão. Pronto. No modo subjuntivo, que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam. Pretérito imperfeito. Se eu comesse, se tu comesse, se ele comesse. Se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem. Futuro. Quando eu comer, quando tu comeres, quando ele comer. Quando nós comermos, quando vós comerdes e quando eles comerem. Afirmativo. Come tu, coma você, comamos nós, comei vós e comam vocês. Não comas tu, não coma você, não comamos nós, não comais vós, não comam vocês. Certinho? Esses são os verbos de segunda conjugação. Podem ser conjugados a partir da tabela do comer. E os de primeira conjugação a partir da tabela do amar. Infinitivo impessoal, comer, gerúndio comendo e particípio comido. Essas são as formas nominais. Verbo de terceira conjugação. Os verbos de terceira conjugação terminados em er podem ser conjugados, a maioria, a partir dessa tabela. Partir, nós vamos conjugar. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Imperfeito. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Pretérito perfeito. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Pretérito mais que perfeito. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Futuro do presente. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Futuro do pretérito. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, cuidado com os acentos. Não pode esquecer o acento, não. Vós partiríeis, eles partiriam. Subjuntivo, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Pretérito imperfeito, se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Futuro, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes e quando eles partirem. Afirmativo, parte tu, parta você, partamos nós, partir vós, partam vocês. Negativo, não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Formas nominais, partir, gerúndio partindo e particípio partido. Fique de olho. Todos os verbos regulares de terceira conjugação conjugam-se como modelo partir. Portanto, aprendendo-se um, aprendem-se todos. Pronto. Alguns verbos regulares de terceira conjugação. Quais são exemplos de verbos de terceira conjugação? Abrir, agir, aplaudir, assistir, assumir, decidir. Esses verbos aqui dessa tabela, eles podem ser
conjugados a partir da tabela do partir, que é a de terceira conjugação. Deu para entender direitinho? Então, os verbos de primeira conjugação, terminados em AR, eles são conjugados a partir da primeira tabela. Os de segunda conjugação, terminados em ER, eles são conjugados a partir da segunda tabela. E os de terceira conjugação, terminados em ER, são conjugados a partir da terceira tabela. Certíssimo? Tarefa no livro de português, as páginas eu deixei lá na frente. E tem que treinar a conjugação de verbo. Conjugação de verbo a gente só aprende treinando. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, terminou a aulinha? Revise, corra para o livro. Responda a tarefa, não deixe para depois não, vou assistir agora e vou fazer a tarefa depois do almoço. Não deixe para depois. E depois treinar verbo. Sabe qual verbo que vocês vão conjugar para mim? Apenas no modo indicativo, o verbo andar. Então, vejam aqui, vocês vão conjugar a partir da primeira tabela. Se é o verbo andar, ele é de primeira conjugação. Logo, eu vou fazer, né, a partir do de primeira conjugação. Vejam aqui. É só o modo indicativo, só esse aqui. Vocês vão conjugar a partir dessa tabela, tá bom? O verbo andar. Conjuga verbo, gente, é bom demais. Pensa numa coisa boa, é quando a gente aprende a conjugar o verbo. É quando a gente aprende a falar o verbo corretamente, tá bom? Então, beijo. A tia tá aqui à disposição, né? A tia que ama verbo. A tia é a tia verbo. Pode chamar Josiane verbo. Tia Jo verbo. Que a tia ama verbo e quer passar para vocês também esse amor por verbo. Porque vocês não imaginam a importância de saber verbo em nossas vidas. De conjugar um verbinho direito, tá bom? Então, cheiro. Até a próxima.